Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer esses risoles de carne que ficam simplesmente perfeitos de sabor. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Bora conferir a receita? Vamos começar pelo nosso recheio. Aqui eu tenho uma frigideira e nela eu vou adicionar 10 gramas de azeite de oliva. Pode ser óleo se preferir. Uma colher de sopa. Eu vou aquecer bem aqui a frigideira, espalhar esse azeite no fundo dela e vamos adicionar a nossa carne moída. Eu tenho aqui 1 quilo de patinho moído 2 vezes. Eu prefiro o patinho porque é uma carne que tem pouca gordura. Eu vou colocar aqui na frigideira e é importante que a gente sele essa carne. Eu quero aquela crostinha dourada para trazer esse sabor para o nosso recheio que faz toda a diferença. Aqui vocês não ouviram o áudio, mas quando eu coloquei a carne na panela, fez aquele tss, que é fundamental. Eu vou espalhar essa carne aqui e não vou mexer nela. Eu quero que ela doure embaixo, que ela crie aquela crostinha. Agora, olha só, já criou essa coloração dourada embaixo, tá? Se passaram alguns minutos aqui e eu não mexi na minha carne. Agora sim, olha, eu venho soltando essa carne. Eu já consegui essa construção de sabor que eu precisava. E agora que minha carne está toda soltinha, nós vamos entrar com os temperos. A começar pelo alho, que são 25 gramas de alho raladinho na hora. 6 dentes grandes. 300 gramas de cebola ralada. São 2 cebolas grandes. Vou misturar bem aqui e refogar essa cebola para dar todo esse sabor para a nossa carne. Uma pitadinha de pimenta calabresa, não chega a dar 1 grama. 5 gramas de glutamato monossódico, 1 colher de chá. Tá? Para quem não conhece, é aquele Ajinomoto. Não gosta? Simplesmente retire, mas ele faz toda a diferença na composição do sabor. E 20 gramas de sal para temperar aqui o nosso recheio, mas é bem a gosto. E agora vamos refogar muito bem esses temperos para minha cebola ficar translúcida e apurar todos esses sabores. E agora que eu refoguei bem o meu recheio, eu vou entrar com 20 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 2 colheres de sopas rasas. Vocês vão observar que a minha carne vai secar aqui. Quando misturamos a farinha de trigo com uma gordura, ela de certa forma vira um espessante aqui que vai engrossar o nosso molho. E vocês vão entender isso já já ao ver a textura do recheio. Então, primeiramente eu misturo muito bem essa farinha de trigo aqui. Olha, pode observar que essa carne vai enxugando, ela vai ficando mais grossa. E agora eu começo a adicionar água. Eu não quero a minha carne moída seca, que quando eu mordo o meu risoles, a metade da carne cai. Eu quero ela sequinha, mas ao mesmo tempo suculenta. Então eu vou pingando essa água aqui até eu conseguir uma consistência aqui bem cremosa, bem saborosa do meu recheio. Eu utilizei ao todo 150 gramas de água, 150 ml, tá? Mas vai colocando aos poucos. E agora eu vou finalizar com uma pimenta do reino moidinha na hora. E o nosso recheio aqui, olha, está pronto. Gente, e fica simplesmente delicioso. Vamos reservar o nosso recheio para que esfrie e vamos fazer a massa. Aqui eu tenho uma panela e nela eu vou adicionar 500 gramas de água, 500 ml. 500 gramas de leite integral, 500 ml. 10 gramas de sal. 1 colher de sopa rasinha, 20 gramas de caldo de frango ou de legumes, o que você preferir, tá? 2 cubos. Se você preferir, pode utilizar o caldo natural também, sem problema nenhum. E 50 gramas de margarina, 2 colheres de sopa. Eu vou deixar os ingredientes ferver para podermos dar sequência na receita. E agora que está fervendo, ó, e tudo diluiu por completo, os temperos, a margarina, vamos entrar com a farinha de trigo. São 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. 3 xícaras e meia, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml.
E agora, pessoal, não precisa de desespero, pode desligar o fogo. Eu tô fazendo bem devagar para vocês verem que é possível. Olha, não tem desespero. Com uma espátula você vem espatulando, amassando, olha, desmanchando esses grumos de farinha de trigo até obter uma massa lisa e uniforme. É claro que quanto mais rápido você mexer ali no começo, mais fácil você atinge o resultado. Então eu venho cozinhando essa massa aqui na panela, tá? E mexendo ela para cozinhar a farinha de trigo e depois de alguns minutos, olha como ela está, a consistência perfeita e lisinha. Agora vamos virar essa massa na bancada. Minha massa está pronta e agora o que eu quero com essa massa? Eu preciso dar uma sovada nela aqui. Quando eu sovo, ela vai ficar muito mais maleável, vai retirar todo o ar dela e fica muito mais fácil de eu trabalhar essa massa. Então você pode sovar com um rolo, com a espátula aqui, espalhar, ou esperar amornar um pouco para você conseguir colocar a mão. A minha mão aqui eu consigo sovar de boa, que eu já estou acostumada, ó. Então eu já venho e vou dando uma sovada nela rapidamente. Mas se você não tiver prática, deixa amornar, tá? Sem problema nenhum. E daí faz esse processo. Dá uma sovadinha nela. Gente, olha a textura dessa massa, como fica lisa, gostosa, bem mais macia. E é isso que eu quero, nossa massa está pronta. Agora vamos moldar os nossos risoles. Olha, eu corto aqui um pedaço da massa para ficar mais fácil, tá? Nós vamos abrir essa massa em cima de um plástico para facilitar. Mas ela não gruda não, só para ser mais fácil de dobrar. Com o rolo, olha, eu vou abrir numa espessura, eu não quero que fique fina demais, mas ela tem que ter uma espessura uniforme. Eu vou mostrar para vocês, ó, vou dobrar aqui e abrir novamente para ela ficar mais retinha. Ela não pode ficar tão transparente, mas ela é fina, tá? Agora, com a minha massa aberta, eu venho colocando o recheio. Eu coloquei o recheio aqui sobre a balança para facilitar. Eu taro ela e vou colocando, ó, de 10 em 10 gramas. Assim eu consigo padronizar o tamanho dos meus salgadinhos e a quantidade de recheio. São 10 gramas em cada risoles. Eu dou um espaço, olha, e coloco mais 10 gramas. E vou fazer isso com minha massa toda. Agora que eu já dispus o recheio, olha, eu dobro essa massa bem aonde está o meu recheio. E daí é simples, olha, com o próprio dedo ou com a mão eu venho marcando, apertando essa massa em volta do recheio. É bem simples, é uma massa bem hidratada, então quando eu aperto ela se une com a massa de baixo. E agora eu pego um cortador. Esse cortador aqui ele tem 6 centímetros de comprimento, mas vai depender do tamanho do risoles que você quer fazer. Você pode usar qualquer cortador. Olha, eu corto e tiro ele aqui, olha como fica perfeitinho. Não tem problema que fique uma carninha ou outra para fora, ele estando bem vedado, não é o tipo de recheio que vai estourar. Olha, aperta bem, vem e com o cortador corta. E não tem segredo, gente. Olha que rápido e prático que fica os nossos risoles. É muito prático de fazer. Eu faço esse mesmo processo com toda a minha massa. E vou colocando, vou dispondo aqui em uma forma, um do ladinho do outro. Pessoal, o rendimento dessa receita são exatamente de 70 risoles. E ainda sobrou uma bolinha de massa que eu fiz um pequenininho. Mas o recheio dá para rechear exatamente 100 risoles como esse, tá? O rendimento do recheio é de 1 kg, então sobrou um pouco de recheio aqui. Pode observar, gente, que conforme você vai abrindo a massa, vai ficando pedacinho de carne e depois elas vão meio que se misturando a massa, mas não tem problema nenhum, fica até bonitinho. E agora vamos empanar. Aqui eu tenho farinha de pão e aqui eu vou fazer uma misturinha de meio litro de água com 75 gramas de farinha de trigo. Eu vou misturar muito bem a farinha de trigo com a água para formar uma pastinha. E agora a gente passa os risoles por essa caldinha, olha, tira bem o excesso do líquido e depois eu passo pela farinha de pão para empanar. E os nossos risoles já estão prontos. É isso que eu vou fazer com todos eles, tá? Esse mesmo processo. Sempre chacoalha bem para tirar todo o excesso do líquido e depois a farinha de pão.
Olha, já pode ir colocando em mais quantidade para facilitar esse processo, tá? Eles ficam firminhos, dá super certo. Com todos os nossos risoles já empanados, agora vamos à fritura para provar essa delícia. Com meu óleo já quente, olha, eu venho colocando os meus risoles. É importante que o óleo esteja na temperatura correta de 180 graus, que eles fiquem totalmente submersos, olha, pelo óleo e que o óleo esteja limpo e apropriado para a fritura. Eu coloco e eu não fico mexendo, tá? Para não encharcar ele. A gente deixa ele fritar aqui e só quando ele estiver douradinho que a gente vai dar uma viradinha. Se você tem fritadeira, não precisa nem virar, tá? Porque ele não fica em contato com a panela ali embaixo. Aqui no meu caso eu dou uma viradinha para que ele não queime em contato com a panela. E os nossos risoles já estão prontos. Gente, olha que gracinha que eles ficam lindos demais e o sabor vocês não imaginam. Eu sou apaixonada por esse salgadinho. Quando vocês fizerem, me contem aqui nos comentários como ficou. Gente, olha a textura, olha, vocês conseguem ver a crocância, como ele fica sequinho, olha, não encharca, fica super crocante. E o sabor eu não preciso nem dizer, façam que vocês vão ficar apaixonados. Olha isso, a massa fica fininha, o recheio super suculento. Bora provar mais um para ter certeza que ficou bom. Olha a crocância. Gente, só façam que vocês vão vender muito, vão agradar a família e super vale a pena. Se gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!